as cenas. Então a gente vai parar para refletir sobre essas imagens. Imagine só o desespero que passou na cabecinha dessas crianças. Educar com medo não é educar. A gente está falando de coisas muito mais simples. Quantos pais e mães já não disseram assim, né? Ó, vou te entregar pro homem do saco, hein? O homem do saco vai passar, vai te pegar, hein? Ou então até mesmo falar do jacaré, que o jacaré vai te pegar. Criam monstros, não é verdade? E isso pode trazer consequências para o emocional dessas crianças. Vamos falar sobre isso? Tiara Faé tá aqui, olha. Tava com saudade. Tiara tá aqui no nosso estúdio. E também a Kátia Valesca. Tiara é psicóloga infantil, né? Consegui uma brecha na sua agenda, que a agenda dela é disputada, viu? Bastante. Bastante. Beijo a Deus, amiga. E também a Kátia. A Kátia vai contar pra gente como que ela foi criada e como que ela cria, né, a filha de 12 anos. Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Boa tarde, Conta Roberta. pra gente. Então, antigamente, minha mãe tinha mania de falar assim, ó, vai escovar os dentes, não for escovar os dentes vai dar barata, vai passar bicho. Colocava um pânicozinho, né? Com certeza, entendeu? À noite, assim, ó, antes de ir pro banheiro, acende a luz, hein? Que senão tem o bicho do algodão, esses negócios assim. Então, quer dizer o quê? Isso foi alimentando um certo medo, né? De andar pela casa com a luz apagada, entendeu? E aí, com a sua filha, você acabou replicando esses ensinamentos que antigamente era normal, né? Digamos assim, era comum. Não vou dizer normal, era comum. E Tiara já olhando para mim aqui me corrigindo. Era comum. Você acabou replicando isso na educação da sua filha? Algumas coisas sim, entendeu, Roberta? Como esse negócio de escovar os dentes, que eu falei assim, ó, tem que escovar, porque senão vai dar bichinho, entendeu? Sobre lavar as mãos antes do almoço, essas coisas, tem que lavar. Você tá entendendo? Tudo. E isso eu falo com ela até hoje, com os 12 anos, mas falo ainda, entendeu? Tiara, até que ponto, né, a gente trabalhar o medo, porque de fato o medo ele é um sentimento que existe, mas até que ponto trabalhar isso pode ser positivo ou então se tornar negativo na educação dos nossos filhos? Boa tarde. Boa tarde. Roberta, primeiro a gente precisa entender que o medo ele é uma emoção básica e muitos seres humanos pensam que são uma criação muito além. Nós precisamos lembrar que nós somos animais. Então, o nosso corpo, a nossa fisiologia, ela responde de acordo com os estímulos que vêm de fora. E o medo, assim como a alegria, raiva, tristeza, nojo, é uma emoção básica de todos os seres vivos, inclusive dos seres humanos. E ela vai proteger a gente. Ela vai impedir que a gente coloque a nossa vida em risco, acionando lá no cérebro uma coisa que fala assim, ou você corre ou você luta. E aí, quando a gente vê vídeos dessa proporção, que eu até me manifestei na minha rede social, essas crianças devem ter 1 ano e meio, 2 anos, para onde que elas vão fugir? Sem o pai e sem a mãe ali ainda, para né? um adulto de referência, de segurança. E aí, quando eu estou criança, 1 ano e meio, 2, 5, numa situação em que esses adultos de segurança que eram para estar me assegurando a minha existência, são eles que provocam. Então, veja só, hoje nós estamos aí com 30 e poucos, 40 anos, e acontece alguma coisa que deixa a gente com medo. Nós vamos fazer o quê? Buscar alguém, o marido, a mãe, o irmão, um padre, alguém pra gente dividir isso. E nós já somos adultas, maduras, né? Imagina uma criança. Então, lá na época dos nossos avós, até pais, nós não tínhamos acesso ao material, ao conhecimento que nós temos hoje de uma forma tão facilitada. Né? Então, o que é uma cárie hoje, como você falou, né? Escovar os dentes, a barata, a formiga, vai te morder de noite, né? Enfim, hoje nós temos materiais disponíveis para ensinar o que é uma cárie. E nós vamos ensinar o correto. Então, se o menino não foi lá lavar a mão para almoçar, e é uma regra, é uma higiene básica, então ele vai ficar sem almoçar. Existem consequências lógicas para aquilo que não foi feito, ou seja, para aquele comportamento que nós adultos precisamos ensinar, né, para as nossas crianças, e eles precisam aprender de alguma forma.
Eu não preciso punir, eu não preciso colocar medo em cima disso. Eu posso utilizar os recursos que nós temos de conhecimento hoje e a lógica. Meu filho, então se você não quiser lavar as mãos, você não vai almoçar. Se você não almoçar dentro desse horário que nós temos, você vai para a escola sem almoçar. E aí, chegando na escola, provavelmente você vai ficar com fome. Não precisa criar esses monstrinhos que acabam, né, assustando mais do que educando as crianças. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando a gente ensina, né? Como nesse vídeo, como o homem do saco, a mulher de algodão. Ouviu muito o homem do saco. Eu falo que a minha avó adorava um moço que tinha, né, no nosso bairro, e era rápido. Ela tinha a resposta dos netos, assim, ó, rapidinho, todo mundo se comportava bem. Mas eu, pequenininha, eu era a menor de todas, eu tinha um medo dele. E ele adorava criança. Ele tinha transtornos e tudo mais, né? Ele adorava criança. Então, o que ele via quando via criança? Fazia quando via criança? Ia até as crianças para falar. Aí mais ainda, aí, né? Pronto. Aí criava pânico entre as crianças, Criava porque os adultos contavam isso. Os pesadelos, o xixi na cama, né? O medo de ir no banheiro, é de ir do lado do meu filho. Ai, não acredito que pra que tanto medo assim? Não é assim que acontece? Desse jeito, Tiara. Pra que isso? E olha só, essa história, gente, do homem do saco é tão séria que nós fizemos uma pesquisa rápida na internet e encontramos um vídeo pavoroso. Olha só, várias crianças são colocadas em uma sala. Um homem entra com um saco e começa a distribuir biscoitos. Aí ele pega uma criança e sai correndo. A reação é imediata. Quando ele volta, as crianças começam a chorar, não querem mais aceitar o biscoito, elas ficam apavoradas. E são crianças que não aparentam ter mais do que 3 anos. Na internet, a gente também encontrou vídeos de muitas mães fazendo uma brincadeira absurda com os filhos. Essa brincadeira acabou até viralizando e você só vai acreditar porque a gente vai mostrar aqui essas imagens. Olha aí, as crianças são levadas para dentro de um quarto e aí o adulto resolve apagar a luz. Aí aparece uma imagem de um fantasma, que na verdade, gente, é um filtro de um aplicativo de celular. As crianças ficam desesperadas, gente. Elas choram, batem na porta, imploram para sair. Olha só que cena triste. Aí eu disse assim, né? A gente chamou isso de brincadeira, mas isso, na verdade, não tem nada de divertido, nada de engraçado. Muito pelo contrário. É revoltante e é revoltante até pensar que muitas pessoas que fizeram esse vídeo são os pais, querendo ver a reação dos filhos. O que isso pode trazer para a criança, Tiara? É absurdo, né? É uma maldade muito grande. Chega a ser perverso isso. Porque essa criança, ela não vai, ela vai correr para aqueles que estão fazendo essa violência com ela. Mas é tão absurdo, é tão covarde que os pais até fecham as portas. Fecham a porta, apagam a luz. E vocês percebam no vídeo que era um momento prazeroso. Né? Era um momento que uma estava ali no banheiro com a filha e tudo, e de repente acontece isso. Então, o que essa cabecinha dessa criança está aprendendo? Cadê minha segurança? Eu não posso, eu não me sinto segura. Como assim que eu vou confiar? Né? Mas ela é obrigada a confiar porque é esse adulto de referência que ela tem na vida. Acontece que a gente não tem condições de prever a amplitude que isso tem na vida da criança. Do comportamento dela em sala de aula, do comportamento dela com os irmãos, do comportamento dela com as dificuldades, né, que ela vai encontrar ao longo da vida. Então, é uma criança que pode vir a se embotar, que a gente fala, né? Então, ó, eu tenho medo pavoroso, mas eu não posso falar porque o medo não tem nada a ver. Aí, de repente, eu sou colocada numa situação dessa, onde eu corro e não acho a segurança que eu preciso. Alguém para falar assim, olha, tá tudo bem, você tá vivo, você tá aqui mesmo, eu tô aqui para te abraçar, para dizer que eu estou com você. Então, vejam só a confusão mental que essas crianças são colocadas. E aí, esses vídeos, né, é uma proporção muito grande. É uma coisa que eu realmente não tenho nem palavras para descrever. Isso daí passou do limite, né? Um vídeo isso. Como esses vídeos, acredito que passaram do limite. A gente não está nem falando desse tipo de medo do que os pais acabam criando esses monstrinhos. Ali foi
Ali foi além. E aí a gente vê que são instituições de educação, né? É algo assim que torna isso ainda mais pavoroso e criminoso até. Agora, o que a gente precisa falar aqui, né, diminuindo um pouco essa proporção, é realmente isso que a gente faz em casa. Porque aí você vai levar essa sua criança para a escola e ela não quer ir. Aí você, meu Deus, mas eu até ontem ia bem para a escola e agora não vai mais. O que está acontecendo? E aí pode ser, sim, esses escapes, né? Essas respostas a um medo aparente. Porque só para finalizar, quando a gente tem essas situações, o nosso cérebro, o cérebro da criança, não consegue dissociar, não consegue entender o que é um medo real e um medo dessa proporção aí, imaginário. Ontem a Maite veio me perguntar, mãe, e o homem do saco? Eu falei, nossa, a gente vai até falar sobre isso amanhã. Eu falei, minha filha, ele não existe. Ah, porque a tia fulana falou que existe. Eu falei, não existe. O homem do saco foi inventado pelos adultos para assustar as crianças. Eu falei, não cai nessa. Ainda contei a verdade para a Maite, viu? Muito bem, né? Tati, parabéns, mãe. Muito bem. Vou conversar agora aqui com a Sheila. Ela vai participar desse nosso bate-papo. Ela vai contar como é que é na casa dela, como que ela faz com a educação dos filhos e também como que era no tempo dela, né, Sheila? Boa tarde. Ei, boa tarde, Roberta. Tudo bem? Melhor agora. Conta pra gente. Então, né, na minha infância foi assim, eu tive muito essa questão desses sustos, assim, meio, essas fantasias, não. E eu, aqui em casa, eu sou aquela mãe bem prática, né? Colocando aí o mesmo que a outra colega colocou, a questão de escovar os dentes, principalmente quando eles comem doce à noite. Escova os dentes, a barata vai roer sua boca. Isso aí aqui é padrão, né? Eu acho que é padrão na maioria das casas. E o banho, vai tomar banho, o urubu vai baixar aqui. Mas no mais, porque eles entram naquela fase porquinhos, né? E a gente tem que uma forma de pressionar, vai tomar banho. Aqui os mais velhos, vai tomar banho, como é que você vai chegar na escola? Como é que vai abraçar as amigas, assim, se você querer tomar banho, menino, vai tomar banho. Então, aqui eu sou bem prática, né? Costumo, assim, o medo do escuro, não. Você não precisa ter medo, no escuro não tem nada, o escuro é só o escuro. Você vai deitar, você vai orar e vai dormir, tá tudo bem. Deixa a luz da casa sempre acesa e vida que segue. Tá assistindo alguma coisa que tá dando medo, isso aí é mentira, isso é filme, isso é de mentirinha, isso não existe. Irmãos mais velhos têm muita mania de fazer medo dos mais novos. Eu não sei o porquê disso. Então aqui eles também, sofri. Eles entraram numa fase aqui, numa tal da loura do banheiro que eu já cortei. Falei, não tem loura, não tem morena, não tem ninguém no banheiro. Então, assim, então, mas na casa, como aqui em casa, que é muita criança, então, assim, a gente tem que ir botando esses pontinhos aí, porque senão fica difícil. E você já percebeu, Sheila, se algum deles já até passou do limite em relação a esse sentimento do medo, ter expressado um medo exagerado? Por exemplo, eu percebo na Maite, a minha filha de 7 anos, que ela tem medo de ir do banheiro até a área de serviço, colocar a roupa dela suja depois do banho, por conta da, não, mãe, eu tô indo sozinha, tá escuro, vamos comigo. Falei, minha filha, quem botou esse medo em você? Algum dos seus filhos expressam esse medo? A minha mais nova, ela sim, porque na verdade foi a que acabou por ser a caçula, né, a mais ser exposta a telas. Eu percebo que, um exemplo, eles têm hora, né? Mas aquele dia que extrapola um pouquinho, principalmente o dia que o pai está em casa e que já libera mais, ela tem mais reação, ela dorme, o sono dela é super agitado, porque esses aplicativos de vídeo, a gente não usa mais, né? O famoso toque-toque lá, a gente não usa mais. Mas agora eu tenho o YouTube e tenho os Shorts. Então acaba que naqueles próprios vídeos que vão passando ali rápido, tem muitos vídeos desses vídeos de assustar. Então eu já vou cortando, porque quando ela está mais exposta a telas, ela fica mais, quanto mais exposta ela fica, com mais medo ela tem. Aqui também, a casa é grande, então ela não vem da cozinha para o meu quarto sozinho, que é um corredor comprido, ela não vem, tem que vir alguém com ela. O som não fica agitado, ela tem pesadelo, então assim, ela já tem mais esses gatilhos do que os outros. Deixa eu continuar aqui, continua com a gente, daqui a pouco eu volto a falar com você.
Kátia, a sua filha também teve a fase, teve algum sentimento de medo, de alguma forma que ela expressou, que acabou indo além por conta de efeitos dessas brincadeiras também, que não são brincadeiras?